Oi! Neste vídeo de livros eu tenho pouca coisa para comentar, até porque alguns dos livros que eu li eu gostei tanto que já tem vídeo resenha no canal e vai ter outro que eu terminei hoje também, em breve um vídeo resenha dele. Mas vamos lá. Eu li essa versão de história em quadrinhos, né, essa graphic novel de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aqui a contracapa. Que é assim muito bonitinha. Eu tive um grande prazer lendo, gostei bastante. Gostei especialmente assim de algumas cenas em que eles fazem, né, aqueles quadrinhos maiores para chamar a atenção de alguns detalhes. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Ah, por exemplo, a gente tem assim de quadros inteiros, né, de imagens inteiras para chamar a atenção. Isso aqui, claro, é Pemberton. E tem alguns como se fossem primeiros planos, né? Como se fossem closes. É claro que como é uma adaptação em quadrinhos, não vai contar a história toda, né? Tem algumas cenas que são simplificadas, né? Tem algumas falas que eu gosto muito do romance que não estão aqui, mas tem algumas falas que eu gosto muito e que às vezes eu não vejo nos filmes, né, que fazem do Orgulho e Preconceito e que também estão aqui. Então, eu acho que está assim na medida. Eu gostei bastante e fiquei com vontade de reler, né, o Orgulho e Preconceito, porque eu fui reconhecendo e me lembrando, né? Muitos dos diálogos estão assim bem retirados mesmo dos diálogos que a Jane Austen cria para o romance. Depois, eu havia recebido, como eu comentei no outro vídeo, eu havia recebido da Shirley, da editora Pedra Azul, alguns livros, e um deles era o Pamela, né, do Samuel Richardson, e eu não estava muito motivada para lê-lo, até comentei com ela, mas eu fui ler a respeito. E aí eu peguei esse livro aqui, do Ian Watt, Ascensão do Romance, e gostei muito, muito, muito. Fiquei não só motivada para ler o Pamela quando eu terminei esse livro, como gostei muito mais desse livro do que eu esperava, porque eu tenho um probleminha com um dos autores que ele analisa aqui, que é o Henry Fielding, que eu não sou uma grande fã, aliás, não sou fã. E eu pensei assim, como o Fielding é muito considerado em detrimento do Defoe, em detrimento até do Richardson, né, do autor de Pamela, eu pensei assim, esse livro vai ser um livro em que o crítico vai cantar loas ao Fielding e denegrir os outros autores para exaltar o Fielding. E não é isso que o Watt faz. Eu estava com uma ideia preconceituosa contra o autor. Né? Gostei muito, esse é um livro considerado clássico nessa área, tá? Porque ele vai analisar os autores considerados pioneiros na formação do romance inglês. E aí ele analisa as obras do Daniel Defoe, especialmente Robinson Crusoe e Moll Flanders, as obras do Samuel Richardson, especialmente o Pamela, que tem um capítulo todo para o Pamela, e o Clarissa, e também analisa as obras do Fielding, especialmente o Tom Jones, né, que foi o livro, aliás, do Fielding que eu li. Mas, enfim, é um livro realmente que te dá uma série de conhecimentos, de ferramentas para você poder, como leitor, se debruçar sobre esses autores que são pioneiros do gênero romance, né? Que são aqueles que foram moldando esse gênero na história da literatura inglesa. E aí você poder olhar e perceber aquilo que eles fizeram de novo, né? Aquilo que eles são assim marcantes e talentosos e aquilo que eles ainda não tinham conseguido acertar, mas realmente são pioneiros, né? São autores que estão trabalhando com o gênero em construção. E eu falei sobre isso no vídeo de Pamela, do Samuel Richardson. Gostei muito, muito, muito mesmo desse livro. Eu só não dei 5 estrelas, dei 4 no Scooby, porque algumas observações do Watt mostram que ele é analfabeto em Bíblia.
Mas a maioria dos críticos literários é analfabeta em Bíblia, né, nos últimos tempos. Esse livro saiu em 1957, já está na era, né? Ele já escreveu na época em que as pessoas que, mesmo que se debruçam sobre literatura e que vão dar com uma literatura influenciada, né, pela fé cristã, influenciada por princípios bíblicos, etc., muitas vezes não conhecem a Bíblia, né? Tem até uma resistência. Se, por exemplo, isso aqui fosse assinado pelo Samuel Johnson, que era contemporâneo do Richardson, provavelmente a gente teria esse embasamento bíblico, porque os críticos da época do Johnson conheciam a Bíblia. Então, por causa do analfabetismo em Bíblia do Watch, é que eu não dei 5 estrelas. Mas merece um 4 com louvor. Muito bom mesmo. Depois eu li um dos presentes da Regina Nakano, que ela me mandou como presente de aniversário, a Fera Interior, que é desse casal de irmãos dinamarqueses, que eles estão aqui, a Lotte e o Soren Hammer, que escrevem esse romance, que trata desse tema assim, que aqui diz que é até um tema que ainda é considerado delicado para você tratar, né, na Dinamarca, né, pela imprensa e tudo, que é a questão do abuso de crianças. E aí esse romance vai tratar disso, começando com uma espécie de execução, né, 4 homens que foram enforcados e que são encontrados assim, sem roupa e mutilados fisicamente, né? E depois eles começam, a polícia dinamarquesa começa a receber uma série de pistas de que esses homens teriam sido molestadores de crianças. E aí a chamada do livro é justamente isso. Será que nós temos o direito de fazer justiça com as nossas próprias mãos? E esta chamada não é uma chamada assim simplesmente publicitária para causar impacto. Porque quando você lê o livro, que tem mais de 400 páginas, você vai ver que os dois autores, eles se debruçam e vão levando isso às últimas consequências. Como é que aquilo vai crescendo e crescendo e se alastrando, né? Eles vão profundamente nesse tema. Nós temos o direito, né, de fazer justiça com as nossas próprias mãos? E eles usam, né, um livro extenso para tratar disso, né, nessa história policial, nessa intriga policial, e realmente se debruçam. Eles não estão fazendo essa chamada, não é uma chamada de impacto, porque ele vai ter desdobramentos, essa questão né, da execução dos molestadores de crianças, vai ter desdobramentos cada vez mais sérios, cada vez mais graves, cada vez mais assustadores. Eu gostei. Eu só não dei mais estrelas no Scooby porque ele tem realmente um ritmo muito lento, tá? Os dois vão traçando uma série de subtramas, né? De linhas com personagens, de arcos, eu acho que se pode chamar assim, até, né, você caminhar bastante, depois da página 250, quase 300, para essas linhas, né, esses arcos começarem a se encontrar uns com os outros. E realmente o ritmo é lento para ser feito isso. Mas a proposta é muito boa e não ficou na superfície da chamada do título. Depois, né, eu devorei, né, o Pamela, do Samuel Richardson, que já tem um vídeo resenha no canal. Vou deixar o link embaixo. E terminei hoje, sábado, Cranford, da Elizabeth Gaskell. E eu não sei como eu vou fazer, mas vai ter que ter um vídeo para o Cranford também, porque ele merece um vídeo. Então eu vou só dizer que é assim, é diferente do outro romance, né, grande que eu havia lido da Elizabeth Gaskell, que é o Norte-Sul, mas não é menos bom por isso, não é menos cuidado por isso, né? Não é menos bem escrito por isso, embora seja bem diferente, mas me surpreendeu em alguns aspectos que eu quero colocar no vídeo resenha sobre o Cranford. E é só.